Pessoal, mundo do Xeon. Gente, você que tem servidores, você que quer fazer um PCzinho game com placa-mãe 771, 775, vou dar umas dicas para vocês somente sobre Xeon. Então, vou te falar todas as especificações de cada um. E aí, quando você tem exemplo, você tem um Xeon E5310. Você vem tudo na sequência aqui, ó. Como que você sabe se a sua placa-mãe vai aceitar um outro tipo de Xeon? Vamos supor que você tem um servidor Dell, HP, qualquer um que tenha Xeon 771. Você tem um processador E5310. Gente, esse processador é fraco. Ó, 4 núcleos, legal, 1.6 GHz. Gente, é fraco demais. 80 watts de temperatura e 65 nanômetros. Se você vê os 5310, depois vem 5320, 30, 40, eu não vou pôr todos, né? Ó, dos 5310 para os, ó, depois do 10 vem o 35, vamos lá, vem o 20, depois o 30. O 35, ó, de 1.6 já cai para 2 GHz. Então 1.6 para 2 GHz, o resto mantém tudo. É baixo também, então se você tem o 5310, não vai para o 5335. Vamos pular para o 5345. 5310, 1.6 para 2.33, aí já melhorou legal. Cache sempre a mesma coisa, nanômetros, arquitetura sempre a mesma coisa. 2.33. Agora você pula para o 5355, ó, 2.66. Então se você tem de 1.6 pula para 2.66, você tá é 1 GHz, quer dizer, está mais de 50% de velocidade. Então, quem tem um 5310, põe acima do 5355. Por quê? Vai funcionar sem precisar atualizar a BIOS, sem fazer nada. Por quê? Porque muita placa-mãe não aceita, você põe um processador, não aceita outro tipo de processador, por causa da arquitetura. Olha esse aqui, ó. Esse 5355 não é o E, não é o E, é o X. Olha só, a temperatura, o TDP é 120 watts. Então, possivelmente, o Xeon, que começa com X, possivelmente não vai servir nessa placa, por quê? Teria que atualizar a BIOS, porque a TDP é muito alto. Ó, pessoal, vou te mostrar primeiro, ó. Esse é o E54. Esse é o E5345. Esse é o 5405, ó. A série 54, sempre o cache vai ser 12 MB e a frequência 1333, sempre. 5430, sempre mesma coisa, 12 de cache, 1333. 5420. 5420, sempre, olha lá, 12 MB de cache, frequência 1333. Então é assim, pessoal, vocês que têm servidores, toda vez que você tiver um processador 53, ele começa 5310 ou 5305. Então ele é fraco, ele é quadricore, ótimo. 8 MB de cache, ótimo. 80 watts, ótimo. Só que é o seguinte, se você tem um servidor, se você pode pôr um 3 GHz, para que você vai ficar com 1.6? Só que vamos lá ver o que faz com que umas placas aceite e não aceite o Xeon. Primeiro, TDP. Primeiramente, a nanografia. As BIOS que não foram atualizadas só aceita 65 nanômetros.
Então, se você tem um 5310, por exemplo, e você não quer atualizar BIOS tudo, ó, o X você não pode usar porque o X e o TDP é muito alto, então não vai servir. O último seria o E5335, 2 GHz, só que é fraco. Ó, 5345, 2.33. Então, do 5310 para o 5345 já melhorou bastante. Quadricore. Só que o seguinte, o que aceita a série 5310 vai aceitar a 54 também. Só que tem um problema. Muitas placas não vai aceitar por causa da nanografia. A série 54, todas são 12 megas de cache. As 53 todas são 8 megas de cache. As 53 todas são 65 nanômetros. As 54 todas são 45 nanômetros. Isso aqui, a maioria das 775, ela aceita os processadores quadricore. Na maioria, os quadricore acima do 8000 são 45 nanômetros. Os 6600, que aceita em qualquer placa, é 65 nanômetros. Então, pessoal, o que vocês fazem? A maioria da placa que tem 5310, atualizando a BIOS, o que vai acontecer? Ela vai aceitar a tecnologia 45 nanômetros. Tirando, aqui são os processadores que todo mundo conhece. Aqui todo mundo, quando se fala de Xeon 775, todo mundo vai aqui. Eu quero o 5450, 3 GHz. Olha só o bichinho aqui. 5450, 3 GHz de frequência, 12 MB de cache, 45 nanômetros, frequência 1333, 80 watts. Esse é o que todo mundo quer. Aí depois dele tem o 5460. Olha o que acontece, 5460 tem 12 MB de cache, 3.16, mas 120 watts do TDP. Possivelmente sua placa não vai aceitar. Tem uma grande chance, não aceitará. Aí você pula para o 5462. O 5462 é 2.8 GB, TDP, 80 watts. Só que caímos logo novamente na atualização de BIOS. A frequência dele é 1600. Placa mãe 775 e 771, nem todas pegam frequência 1600. Então tá aqui, pessoal, uma tabelinha. Se vocês precisarem qualquer coisa, saber sobre Xeon 771 e 775, pode perguntar que eu te falo. Quem tem servidores Dell, o 2900, 1900, gente, pula do 53, já vai para o 54, você vai dobrar sua potência, tá? Então, servidores, pula direto do 53 para o 54, tá? Quando você colocar um processador, normalmente os servidores, vamos falar de servidor agora, os servidores que vêm com 5310, ou ele vem com 5310 ou com o 5410. Então, se ele está aceitando 5410, você vai ver aqui, aí você pergunta para si mesmo, pô, será que eu posso pôr 5440? Olha aqui, 1333, 45 nanômetros, é tudo igual, pessoal. Então, se aceita um, vai aceitar o outro também. Se não aceita um, não vai aceitar o outro. Muitas vezes, quando a BIOS não está atualizada, você coloca o processador, ele dá vídeo, tudo, só que ele escreve unkinal, significa desconhecido. Mas o que aconteceu? Ele aceitou o Xeon, só que a BIOS não reconheceu ele com o microcódigo. Aí o que acontece? Se você atualizar a BIOS, vai funcionar normal. Por quê? Subiu o vídeo, ele só escreveu processador desconhecido. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, vocês fazem a pergunta aí sobre os Xeon aí, pergunta que eu te respondo. Se inscreve no canal aí. Dá uns like aí. Obrigado, até.